Graça e a paz, irmãos, do nosso Senhor Jesus. Em mais um dia do Senhor, eu gostaria de iniciar esse dia meditando junto com os irmãos a respeito de um tema tão importante para nós que a Escritura nos ensina, o tema da adoção. A Escritura nos ensina muito claramente que nós somos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus através da redenção adquirida por Cristo Jesus, e isso mediante a fé. É interessante que o nosso breve catecismo nos ensina que a adoção é um ato da livre graça de Deus. Deus faz isso livremente e somente pela sua graça. E que não somente isso, mas nesse ato de nos adotar, nós somos contados no número dos filhos de Deus. E não só isso, nós temos acesso a todos os privilégios que um filho tem, que um filho de Deus tem. E é precisamente a respeito dos privilégios que os filhos de Deus possuem que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã. E eu vou destacar 5 privilégios. O privilégio da proteção, o privilégio da provisão, o privilégio da correção, o privilégio da atenção e a herança. Então, o primeiro privilégio que nós temos acesso por sermos filhos de Deus é a proteção paterna. O Senhor nos protege, e nos protege dos males físicos e dos males espirituais. O Salmo 121, por exemplo, nos ensina: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, guardará a tua vida. Isso Ele nos diz desde a tua entrada até a tua saída, de hoje para todo o sempre. O Senhor nos guarda como Pai bondoso, e essa proteção é de males físicos e de males espirituais. Em tempos como esse, nós podemos descansar no cuidado paterno do Senhor, que não é um cuidado que nos livra das doenças deste mundo, mas que nos livra dos males que nos levam a não terminar a nossa caminhada. Porque nós entendemos que até mesmo os sofrimentos que podem vir nesta vida são sofrimentos que vêm porque o Senhor nos ensina através deles. E assim como nós podemos perceber, até mesmo as doenças, até mesmo os vírus, não significam que o Senhor deixou de cuidar de nós, deixou de cuidar do seu povo. Elas simplesmente nos levam a perceber que mesmo merecendo, por causa do nosso pecado, todo o mal, o Senhor usa essas doenças para o nosso bem, para o bem dos seus filhos. O segundo benefício de sermos filhos de Deus é a provisão paterna. O Senhor nos provê o que nós necessitamos, tanto aquilo que o nosso corpo precisa, tanto que a nossa alma precisa. O Salmo 34, versículo 10 nos ensina: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A palavra do Senhor é clara: aqueles que buscam o Senhor não sentirão falta de nenhum bem. Isso porque não porque nós temos tudo o que nós queremos ter neste mundo, mas porque nós temos aquilo que nós precisamos ter nesse mundo. Porque o Senhor, como Pai bondoso, nos dá aquilo que é necessário para a nossa existência no corpo e na alma. O Senhor é nosso Pai, o Senhor é aquele que nos provê. Mas o terceiro benefício é o benefício da correção paterna. O Hebreus capítulo 12, verso 6 nos diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor, como Pai bondoso, que sabe o que nós precisamos, Ele nos corrige, Ele nos açoita muitas vezes, como Pai bondoso. Assim como um pai que, ao corrigir o seu filho, ensina a eles o caminho da vida, assim o Senhor também ensina-nos os caminhos da vida através da sua correção paterna. E como é bom, irmãos, sermos corrigidos por um Pai bondoso, que não visa o nosso mal, mas visa o nosso bem. Em tempos onde o sofrimento é tão grande no mundo e em nossos corações, nós podemos descansar que o Senhor nos corrige e que os males deste mundo não são para a nossa destruição, para a destruição da nossa alma, mas sim para o refinamento dos nossos corações, para a glória do Senhor. O quarto benefício é a atenção paterna. O Senhor nos ouve, o Senhor atende às nossas orações.
1 João 5, capítulo 14 e 15, versículos 14 e 15, melhor dizendo, nos ensinam. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O Senhor ouve as nossas orações. E não só Ele nos ouve, Ele nos atende conforme a sua santa vontade, como Pai bondoso que dá ao Filho o desejo do seu coração. Nós confiamos que o Senhor ouve as nossas orações. Nós confiamos que nesse momento o Senhor ouve as nossas orações. E no tempo certo, conforme a sua vontade, Ele irá nos responder. E nós oramos com a confiança de que Ele nos atende, porque nós somos feitos seus filhos através de Cristo Jesus. E Ele, assim como Pai bondoso, ouve as nossas orações. Mas o quinto e último privilégio que eu queria destacar com os irmãos é o privilégio da herança paterna. A palavra de Deus nos ensina que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Romanos 8,17 nos diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uma passagem tão bela, irmãos, que fala a respeito da herança e que fala a respeito do sofrimento. Os sofrimentos deste mundo não anulam a herança que nós temos em Cristo. As doenças deste mundo não anulam a herança que nós temos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Nós somos herdeiros. Por mais que nós passamos aflições neste mundo, nós podemos confiar que ainda um repouso nos aguarda e uma herança nos aguarda. Irmãos, nós podemos nos lembrar, em meio ao caos deste mundo, em meio às doenças deste mundo, em meio aos sofrimentos econômicos que este mundo passa, que nós somos filhos de Deus. E como Pai bondoso, o Senhor nos corrige, o Senhor nos ouve, o Senhor atende às nossas petições, o Senhor nos guarda e nos protege. Não daquilo que nós achamos que é mal, mas daquilo que de fato é mal, aquilo que nos afasta dele, aquilo que nos impede de alcançarmos a herança em Cristo Jesus. Que essa verdade da adoção de Deus, dos privilégios em Cristo Jesus, possa inundar a nossa alma de alegria e de firmeza em fé em um mundo que está em caos. O mundo se desespera, mas nós mantemos a calma e a paciência em Cristo Jesus, porque nós somos filhos de Deus e esperamos o nosso Pai bondoso, que ouve as nossas orações, que atende os nossos pedidos. Que esta verdade possa guardar o nosso coração do medo neste mundo de caos, porque nós confiamos e sabemos que o nosso Pai bondoso está conosco. E até mesmo em meio à doença e em meio à crise, nós confiamos que há um Deus que nos ouve, que cuida de nós e que sabe utilizar até mesmo de um tempo tão mau, de doenças, de crises, para nos ensinar a esperarmos nele, a descansarmos nele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a confiarmos nele em tempos de aflição. Que em tempos de angústia e de dor, ele seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que nós não busquemos alegrias deste mundo, mas busquemos o descanso nele, a nossa rocha, o nosso Senhor, o nosso escudo, a nossa glória. Nós podemos perder tudo neste mundo, mas certamente nós não perderemos o nosso Pai, o nosso escudo, a nossa glória, como nos ensina o Salmo 3. Que os irmãos sejam abençoados por Cristo Jesus, que Ele nos abençoe. É assim que nós desejamos em nosso coração. Amém.